graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso momento de culto nesse domingo. E quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler no capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Amém? Vamos ler a partir do versículo 1. Amém, irmãos? Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Eu quero, nesse primeiro momento de culto, irmãos, baseado nesse texto que acabamos de ler, convidá-los a ter um tempo de oração, irmãos. O texto que lemos é um texto em que Paulo vem trazer instruções a Timóteo acerca de como deve ser o culto na igreja. E Paulo diz a Timóteo que a igreja precisa orar. A igreja precisa fazer petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis, dos governantes, das autoridades, irmãos, em favor das nações. E eu quero convidar você, nesse primeiro momento de culto, irmãos, estamos orando pelo nosso país, orando pelas autoridades, pelo presidente, meus irmãos, clamando ao Senhor. Essa semana foi uma semana em que tivemos situações bem complicadas no nosso país. Nós já temos enfrentado a situação em relação à pandemia, ao coronavírus, e agora temos visto também uma crise política ali já instaurada, uma crise econômica que sabemos que virá, além da questão ligada à saúde. Vimos agora a questão envolvendo o nosso presidente e também o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, em que o Sérgio Moro pediu demissão, mas a saída dele não foi uma saída pacífica, e podemos então esperar questões que talvez sejam complicadas. E, irmãos, isso envolve diretamente a nossa vida. Por isso o Senhor diz, através do apóstolo Paulo, que devemos orar para que tenhamos uma vida digna, pacífica, para que possamos viver em paz. Então esse precisa ser o nosso clamor e a gente deve nos colocar na posição de intercessor. Então eu queria chamar você aí na sua casa a fechar teus olhos agora e ter um tempo de oração em favor da nossa nação, das autoridades, da nossa família. Nós temos orado insistentemente por isso e vamos orar até que o Senhor traga a resposta para cada um de nós. Amém? Então vamos orar. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na presença do Senhor. E assim como acabamos de ler na Tua Palavra, Senhor, nós queremos orar. Nós queremos fazer petições, intercessões e ações de graça na presença do Senhor, em favor da nossa nação, em favor das autoridades, do presidente, Senhor, dos ministros, dos deputados, senadores, dos governadores, meu Senhor, dos vereadores, dos deputados estaduais, meu Senhor, dos prefeitos. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor os empresários, Pai, queremos colocar diante do Senhor todos aqueles investidos de autoridade e queremos clamar ao Senhor, Jesus, para que o Senhor estenda a sua mão, de maneira que esses homens sejam instrumentos do Senhor para abençoar nossas vidas. Senhor, a nossa dependência não está neles, nossa confiança não está neles, está no Senhor.
Paulo diz também na palavra que lemos que só há um mediador entre o Senhor, Pai, e nós, homens, o teu Filho Jesus Cristo. É por isso que nós oramos a Ti, Deus Pai, em nome de Jesus, para rogar ao Senhor o Teu agir, para rogar ao Senhor o Teu braço forte, a Tua mão estendida sobre esta nação, sobre as autoridades, para nos dar tempos de paz, de refrigério, para nos abençoar, Senhor, de maneira que tenhamos, Senhor, dias de paz, dias seguros, Pai, dias, Senhor, abençoados por Ti. Senhor, nós Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado, tem protegido nossas vidas. E pedimos também ao Senhor, protege esta nação. Livra esta nação do mal, Senhor. Livra esta nação da ação do homem maligno, Senhor, em nome de Jesus. Protege-nos, Pai, de ações que não Te agradam ou que não fazem parte do Teu plano. Estenda a Tua mão, Senhor, e repreenda toda ação do inimigo contra as autoridades, contra esta nação, meu Senhor. E livra-nos do mal. Nos dá, Senhor, dias de paz, dias tranquilos na Sua presença. Senhor, nos ajuda, Senhor. Senhor, toma a direção, Senhor, desta nação. Senhor, abençoa as famílias. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Toma cada um deles em Tuas mãos. Aqueles que estão angustiados, que estão desesperados, que estão inquietos. Aqueles que estão lutando por suas vidas, lutando pela sua saúde. Aqueles que estão, Pai, com pessoas enfermas na sua família. Nós intercedemos diante do Senhor nesta hora, para que o Senhor opere com cura, com salvação, com libertação dessas vidas, Pai. Oramos, rogando ao Senhor. Ajuda, Pai. Trabalha, Pai. Opera, Pai, no meio desta nação, também nas famílias, meu Senhor. Em nome de Jesus. Opera no relacionamento dos pais com os filhos. Aqueles filhos também com os pais. Opera nesses relacionamentos. Opera, Senhor, naqueles relacionamentos que estão quebrados. Os filhos que não estão falando com os pais que não estão falando com os filhos. Meu Senhor, libera perdão. Opera restauração de relacionamentos. Oramos pelos casais, Pai, que estão enfrentando também lutas nesse momento de quarentena, nesse momento de incertezas, de dificuldades financeiras. Pedimos o Teu favor, a Tua intervenção, o Teu agir, Pai. E entregamos ao Senhor as nossas vidas. Consagramos a Ti cada família, cada casamento, Senhor. Nós consagramos a Ti. Meu Senhor, abençoa a Tua igreja. Abençoa o Teu povo. Abençoa esta nação. É o que nós Te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Eu encorajo você a orar em todo o tempo neste propósito. Precisamos clamar ao Senhor, irmãos. Precisamos buscar a face do Senhor. Amém? E agora vamos, então, irmãos, louvar e adorar o nosso Deus. Irmãos, o texto que lemos disse: oração, petição, súplica, intercessão e ação de graças. E o louvor é um momento em que nós também oferecemos ao Senhor um coração grato. Grato por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então louve a Deus, adore ao Senhor nesta hora, com alegria, com força, com intensidade, meu irmão. O Senhor é digno da nossa adoração, amém? Eu creio que você também vai ter um momento muito abençoado agora, em nome de Jesus, amém? Então, louvemos ao Senhor. O meu fôlego
e mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia
figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é. coração dispara, o meu tempo acelerado. Não tenho tempo para perder.
Amém, irmãos. Louvamos ao nosso Deus e foi um tempo precioso, um tempo de adoração. Eu creio que você foi muito abençoado, eu creio que você se surpreendeu nesse tempo de louvor que nós preparamos. Louvado seja o nosso Senhor, Ele é digno do nosso louvor, amém? E agora, irmãos, eu queria mais uma vez convidar você. Nós, no nosso último culto, nós tivemos um momento precioso de oração. Eu e minha família oramos e foi um momento maravilhoso. E eu queria mais uma vez que nós fizéssemos assim. Agora nós vamos ter uma música de fundo, né? E vamos separar aí alguns minutos. E você vai se reunir em família mais uma vez. Orem uns pelos outros. Ore pelos seus filhos. Ore por aqueles que estão distantes. Ore por aqueles que ainda não conhecem Jesus. Ore por aqueles que estão enfermos. Vamos nos reunir em família. E como família, vamos mais uma vez clamar ao Senhor. Onde 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele está presente. E Ele está presente no seu lar, no meu lar, em cada uma dessas casas em que o seu nome tem sido invocado. Amém? Então vamos separar esse tempinho agora e vamos orar ao Senhor, enquanto nós também escutamos uma música instrumental de fundo. Então se levante, dê as mãos, da maneira que vocês se sentirem aí confortáveis. Vamos orar. Amém? Glória a Deus.
Amém, irmãos? Tempo precioso de oração. Louvado seja o Senhor, porque nós temos esse acesso tão precioso ao Pai. É tão bom poder chamá-lo de Pai, irmãos. É tão bom poder falar com Ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém? E agora, mais uma vez, irmãos, antes de passarmos para a ministração da palavra do Senhor, eu quero também, mais uma vez, pedir para você, meu irmão, vamos divulgar o canal da igreja. Né? Precisamos alcançar um número de inscritos para podermos fazer os nossos cultos ao vivo, irmãos. Às vezes temos tido algumas dificuldades em publicar o nosso culto. Os irmãos observaram, tivemos aí 2 oportunidades complicadas. Mas o Senhor tem nos abençoado. Eu creio nisso. E contamos com a sua ajuda. Divulgue o canal da igreja. Fale com a sua família. Peça à sua família para passar adiante também o canal da igreja. Se você conhece outros pastores, outros irmãos de outras igrejas, peça a esses irmãos fazerem isso. Eu tenho falado com muitos pastores que são meus amigos. E muitos pastores têm me procurado também para pedir a mesma ajuda. Nós estamos nos unindo para que as igrejas possam então adorar o Senhor. Aquelas igrejas que são igrejas menores como a nossa, né? E precisam de ajuda. Então, nos ajude e vamos também ajudar os nossos irmãos para que todos possam continuar louvando e adorando ao Senhor com os cultos online. Amém, irmãos? Então, faça a sua inscrição, peça a outras pessoas para fazerem também, e assim nós vamos aumentar o número de inscritos e poder fazer ainda mais, né? Pois esse é o nosso desejo. Queremos fazer muito mais. Então nos ajude em nome de Jesus. Amém? E agora, que o Senhor te abençoe através da ministração da palavra do Senhor. Que o Senhor fale ao teu coração. Amém. Glórias ao Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Tivemos aí um momento abençoado de louvor, adoração ao Senhor. E agora então vamos iniciar o nosso momento da palavra do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler mais uma vez Efésios capítulo 5, versículo 18. O texto que estudamos no nosso último culto, na quarta-feira. E nós vamos dar continuidade a esse assunto. Queremos falar um pouco mais acerca desse tema tão importante. Efésios 5,18 diz assim a palavra do Senhor: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. É assim que está aqui na versão que eu estou usando. Eu quero convidar você a mais uma vez orar ao Senhor, mais uma palavra de oração antes de seguirmos com a pregação da palavra. Feche teus olhos, ore junto comigo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, por esse tempo que o Senhor tem preparado para nós, onde podemos te louvar, te adorar, também ouvir a tua voz através da sua palavra. E oramos pedindo ao Senhor, Jesus, fala ao nosso coração neste momento, que o teu Espírito Santo fale conosco. Que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, nos dê entendimento da sua palavra e da sua vontade. Senhor, eu te peço, Senhor, fala comigo, fala com a tua igreja. Aquieta os nossos corações para que possamos ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Então, no nosso último encontro, na última quarta-feira, falamos a importância de ser cheio do Espírito Santo, como lemos aqui em Efésios capítulo 5, em que o apóstolo Paulo ele faz uma exortação. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E ali a gente fez uma comparação citando diversos personagens na palavra do Senhor, em personagens em que tiveram reações diferentes ali. Alguns se entregaram à ação do Senhor, alguns se lançaram aos pés do Senhor e foram profundamente usados por Deus, profundamente abençoados pelo Senhor, foram cheios do Espírito Santo.
E isso é interessante de nós pensarmos, porque nós temos na palavra do Senhor duas ocasiões, como citamos também na quarta-feira, quando citamos ali João, no capítulo 20, quando o Senhor Jesus, ele sopra sobre os discípulos e diz, recebam o Espírito Santo. Né? Nós lemos lá em Lucas 24, em que o Senhor diz, fiquem em Jerusalém e esperem, vocês receberão a promessa do Pai. O Senhor reforça isso também no livro de Atos, no capítulo 1. O Senhor também reforça isso, pedindo aos discípulos, orientando, exortando os discípulos a permanecerem ali em Jerusalém, permanecerem juntos, unidos, para então serem revestidos de poder. E a partir daí, eles sairiam por todo o mundo, pregando o Evangelho, testemunhando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, então ali a gente vê um momento em que eles recebem o Espírito Santo, com o sopro ali do Senhor, e a gente vê o outro momento em que o Espírito Santo é derramado sobre a vida dos discípulos ali no cenáculo. O Espírito Santo vem como um vento impetuoso, com línguas de fogo que pousam ali, cada uma sobre aqueles discípulos, e ali eles são cheios do Espírito Santo, cheios de poder. E a gente vê sim essa referência à palavra do Senhor, falando que eles são cheios do Espírito Santo, cheios ali de poder. Então, a gente observa na palavra do Senhor, os discípulos saindo e realizando a obra missionária ali, e tantas são as vidas alcançadas através da vida dos discípulos, alcançadas ali pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus operando na vida dos discípulos. Irmãos, e ali então nós vemos esse momento em que os discípulos são cheios do Espírito Santo, e a partir daí eles saem para realizar a obra do Senhor, e com autoridade e com poder. Agora, aqui no texto que estamos lendo, de Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo traz uma segunda questão que é muito importante e que diz respeito ao enchimento do Espírito Santo, que nós precisamos entender. Lá no livro de Atos, nós percebemos claramente que há uma ação poderosa, livre do Espírito Santo. Claro, nós também podemos observar ali que há uma parcela pertencente aos discípulos. Porque é importante pensarmos, irmãos, que temos algo a fazer. Nós não podemos apenas dar toda a responsabilidade ao Senhor. Nós damos ao Senhor todo o crédito, toda a glória. Mas o Senhor também nos chama para realizarmos algo que pertence a nós. Lá, nós observamos que Jesus diz aos discípulos, permaneçam em Jerusalém. Fiquem ali, unidos, juntos, em oração. Então, há uma parte que cabe a nós. Irmãos, ali nós vemos que os discípulos deveriam estar ali onde o Senhor mandou, e estar ali em oração, estar ali em unidade, estar ali em comunhão, estar ali em obediência. Então o Espírito Santo veio e derramou-se sobre eles, numa ação poderosa do Senhor. Mas aqui, em Efésios capítulo 5, o texto que estamos estudando, há um outro aspecto que devemos identificar no texto. Porque o apóstolo Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, em que há contenda, em que pode ser levado ao descontrole, porém, ou seja, mas, né, encha-se do Espírito, enchei-vos do Espírito Santo. Né? Então, são dois imperativos aqui. O primeiro é, não vos embriagueis com vinho, e o segundo é, encha-se do Espírito Santo. E aqui, então, nós vemos, segundo a visão colocada por Paulo aqui, um aspecto que é importante. O aspecto que diz respeito a uma ação que parte de cada um de nós. Primeiro, não vos embriagar com vinho. Segundo, encher-se do Espírito. Diferente do que vimos ali, naquele primeiro momento lá em Atos, em que o Espírito Santo se derramou sobre os discípulos, aqui
nós vemos a palavra do Senhor nos chamando para buscarmos o enchimento do Espírito Santo. Irmãos, nós entendemos na palavra do Senhor que ali no Antigo Testamento, a manifestação do Espírito Santo se dava de uma forma diferente da que passou a ser dada no Novo Testamento. Ali no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha para obras específicas, ele vinha sobre determinadas pessoas por um determinado tempo para um propósito determinado pelo Senhor. Como nós vemos lá no livro de 1 Samuel, quando Saul é ungido rei por Samuel, o texto diz que o Espírito Santo veio sobre ele, encheu ele e ele profetizou. Mas quando Samuel unge Davi, a palavra do Senhor também diz que o Espírito Santo se retirou de Saul e agora estava sobre Davi. Então nós observamos, entre outros exemplos, ali no Antigo Testamento, nós observamos que ali era uma obra por um período, sobre pessoas determinadas e com uma finalidade, um propósito específico. Porém, no Novo Testamento, quando o Espírito Santo se derrama, observamos lá no livro de Atos, no capítulo 2, que o apóstolo Pedro se levanta e ele diz: o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento daquilo que foi falado pelo profeta Joel. Agora, há um derramar do Espírito Santo, e essa palavra usada ali diz respeito a algo poderoso, diz respeito a algo avassalador, a algo que veio de uma forma totalmente diferente para produzir algo totalmente diferente e grandioso. É o que aconteceu ali no Pentecostes, ali em Atos, irmãos. Então o Espírito Santo veio, e então Pedro diz: isso aqui é o cumprimento do que falou o profeta Joel, e agora o Espírito Santo veio de uma forma diferente para permanecer e realizar uma obra poderosa. Nós vemos lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, que o Senhor Jesus disse que ele iria e que ele enviaria o Espírito Santo. E que se ele não fosse, o Espírito da verdade não poderia vir. Então ele necessitaria ir e ele então enviaria o Espírito Santo, que seria alguém semelhante a ele, alguém como ele, alguém que iria dar continuidade à obra que ele estava já realizando. Não seria um outro alguém, não seria uma outra obra, seria a mesma obra agora sendo realizada pela pessoa do Espírito Santo. Então Jesus Cristo, ele anunciou isso e que veio a se cumprir ali. E a gente viu esse cumprimento em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 ali. Então o Espírito Santo veio, se derramou sobre a igreja, sobre todo o povo de Deus, onde ele permanece ainda hoje, realizando a obra do Senhor. Então o Espírito Santo vem, e ele vem de uma forma poderosa, ele enche ali os apóstolos, e eles começam então a realizar a obra do Senhor. Mas aqui Paulo está falando para uma igreja, a igreja de Éfeso, e ele diz: encham-se do Espírito Santo. Aqui Paulo está falando que o Espírito Santo está sobre a igreja, mas há uma necessidade da igreja ir em direção ao Espírito Santo. Não somente da igreja ficar ali esperando que aquele rio venha, mas que a igreja também tome a iniciativa de ir em direção ao Espírito Santo. Nós vemos lá no livro do profeta Ezequiel, irmãos, eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia o texto lá do livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, ali no capítulo 47 do profeta Ezequiel, você pode ler a partir do versículo 3 esse texto, em que o profeta Ezequiel, ele é conduzido ali por um homem, e ele entra num rio, e o texto diz que o profeta, ele entra ali cerca de 500 metros no rio, e a água está ali no seu tornozelo. Então ele avança
e entra mais 500 metros dentro do rio, e a água que estava ali no seu tornozelo, agora a água já está mais profunda, irmãos. A água agora já está ali chegando na sua cintura, irmãos. Primeiro no seu tornozelo, depois nos seus joelhos, depois na sua cintura, 500 metros no tornozelo, 500 metros no joelho, 500 metros ali na sua cintura, e depois de mais 500 metros que o profeta entra ali no rio, e agora o rio está tão profundo que não dá mais para atravessar a pé, precisa ser atravessado a nado. E esse texto, ele é importante destacar e associar aquilo que nós estamos falando aqui, pois o Espírito Santo se derramou sobre a igreja, e nós agora não podemos ficar diante deste rio. Nós também agora não podemos ficar ali com o rio nos tornozelos, ou nos joelhos, ou na cintura. Mas precisamos entrar nesse rio de Deus, irmãos. E é o que Paulo está falando: não vos embriagueis com vinhos, não vamos perder tempo, irmãos, com o mundo. Não vamos perder tempo com as coisas da carne. Não vamos perder tempo, irmão, com o nosso orgulho, com a nossa soberba. Não vamos perder tempo, irmãos, com falta de perdão. Não vamos perder tempo, irmãos, com busca por coisas materiais, por coisas que o ladrão rouba, que a traça corrói, que o ferrugem corrói. Mas vamos entrar nesse rio de Deus. Esse é o chamado do Senhor na sua palavra. E é o que Paulo está falando aqui no texto de Efésios que lemos. Irmãos, quando nós estamos com a água no tornozelo ainda, irmãos, isso quer dizer que a gente tem todo o controle. Os irmãos lembram que no último culto, na quarta-feira, eu falei para os irmãos que uma coisa é o Espírito Santo habitando em nós. Outra coisa é o Espírito Santo governando as nossas vidas. Uma coisa é o Espírito Santo presente em nossas vidas. Outra coisa é o Espírito Santo comandando, governando as nossas vidas, irmãos. E quando nós estamos com a água ali no tornozelo, no joelho ou na cintura, a gente está no meio do rio. Estamos ali no rio, na água. Porém, nós temos total controle. Porque o rio não tem força suficiente para nos levar. Porque nós estamos ali com os pés fixos. Então a gente pode decidir se vai entrar, se não vai entrar, se vai mergulhar, se não vai mergulhar, se vai sair do rio. Mas quando o rio chega a uma profundidade em que não dá mais pé, agora você é levado por aquele rio. É o que o profeta Ezequiel está falando ali no capítulo 47, é o que o apóstolo Paulo também nos chama lá em Efésios capítulo 5. Foi derramado. Mas agora nós vamos dar o controle, o comando a ele. Para isso a gente tem que entrar nesse rio, mergulhar nesse rio e deixar esse rio nos levar. O Senhor Jesus diz em João capítulo 4, que aquele que crer nele, aquele que entregar a vida para ele, aquele que beber da água que ele dá, aquele que for tomado por ele, aquele cuja essência passar a ser Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas, rios fluirão do seu interior. Irmãos, então, esse primeiro aspecto que nós queremos tratar hoje é que o Espírito Santo foi derramado com poder, e está disponível na vida da igreja hoje. Mas nós somos chamados a ir até Ele e a nos enchermos dEle, irmãos. E lá, eu queria que você voltasse para o texto de Efésios, capítulo 5. Porque se você ler, irmãos, o contexto desse texto que acabamos de ler, Paulo, Efésios 5,18, se você ler o contexto, na verdade, o ideal é você começar essa leitura, irmãos, a partir do verso 17 do capítulo 4. Nós não vamos ler tudo, mas eu gostaria que você, aí na sua casa, que você parasse um pouco e lesse, desde o verso 17 do capítulo 4.
Eu vou pegar só o contexto mais imediato aqui, que é o versículo 15 do capítulo 5, só para a gente estar falando um pouquinho desse aspecto. Olha o que Paulo diz, Efésios 5, 15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Olha o que Paulo está dizendo nesse contexto aqui imediato. Se você ler o restante, você vai perceber que Paulo está falando de deixar para trás uma prática de vida que não condiz com a prática de vida no Espírito. Paulo diz deixar para trás as coisas antigas, as coisas velhas, deixar para trás as coisas do velho homem, deixar para trás a carne e passar a viver e a caminhar numa novidade de vida. E agora, guiados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, agora governados, comandados e controlados pelo Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo. Isso é o que Paulo vem dizendo, a partir do versículo 17 do capítulo 4. Irmãos, então agora nós vamos experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. E esta vida precisa ser cheia do Espírito Santo, irmãos. Porque, irmãos, o que se confunde muito hoje é que o enchimento do Espírito Santo é o batismo do Espírito Santo. Se confunde muito isso hoje. E as pessoas acham que quem está ali falando em línguas, profetizando e manifestando os dons do Espírito é porque está cheio do Espírito. Mas não é bem assim. Não, uma coisa não é que não tem a ver, mas uma coisa não está diretamente ligada à outra. Ou seja, não é porque eu sou batizado com o Espírito Santo que eu sou cheio do Espírito Santo. Alguém pode até ter sido batizado no Espírito Santo, mas não pode estar cheio. Pode estar vazio do Espírito Santo, porque a gente vê lá em 1 Coríntios, uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja em que Paulo diz que haviam crentes carnais. Se são crentes carnais, o Espírito Santo não está comandando. Então, irmãos, nós não podemos associar, né, esse fato do batismo com o fato do enchimento. Não estão 100% ligados em todas as oportunidades. Há momentos, sim, que há o batismo e o enchimento ali juntos, associados, mas há momentos que não. Há momentos que você está cheio do Espírito, mas que não foi batizado ainda. Há momentos que você está batizado com o Espírito Santo, mas não está cheio. Por quê, irmãos? Nós precisamos entender o seguinte: o batismo com o Espírito Santo é a manifestação do poder do Senhor. São os dons que vêm sobre nós para nos usar poderosamente para a glória de Deus. Mas o enchimento do Espírito Santo, ele está diretamente ligado ao caráter cristão em nossas vidas. O enchimento do Espírito Santo está diretamente ligado o desenvolvimento do fruto do Espírito Santo em nossas vidas. E o fruto do Espírito Santo diz respeito a caráter cristão. Os dons do Espírito Santo diz respeito ao poder e à ação do Senhor em nossas vidas para a realização da sua obra. E eu quero, neste momento da palavra, fazer com que você olhe para o desenvolvimento do fruto e você entenda que o enchimento do Espírito Santo está diretamente ligado ao caráter cristão em nossas vidas. Portanto, o caráter cristão em nossas vidas está refletido nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. E é o que Paulo diz em Efésios 5,18. Encha-se com o Espírito Santo. E aí ele começa a dizer, deixa essa prática e passa a ter essa nova prática. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, e vamos ler a partir do versículo 16, por favor. Gálatas 5,16 diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer.
e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos. Duas forças. A carne lutando contra o Espírito. O Espírito impelindo você. O Espírito exortando, ensinando, admoestando você. O Espírito chamando você, querendo guiar você ali no caminho certo, enquanto a carne está ali sendo contrária ao Espírito. Por quê? Porque o que a natureza humana deseja é exatamente o oposto do que o Espírito Santo está fazendo. Versículo 17 aí do texto que lemos, irmãos. Então Paulo continua, verso 18. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Olha os resultados de quem segue os desejos da natureza humana: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Observe, irmãos, o que Paulo está falando aqui são práticas. São coisas que nós estamos fazendo no cotidiano da nossa vida. Ele continua. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Verso 22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Portanto, irmãos, o encher-se do Espírito está diretamente ligado ao caráter cristão em nossas vidas. E o caráter cristão em nossas vidas está diretamente ligado ao desenvolvimento do fruto do Espírito em nossas vidas. Portanto, nós precisamos mudar a prática da nossa vida. Nós precisamos trabalhar os desejos pecaminosos da carne no nosso coração. Nós precisamos nos encher da presença do Senhor. Como podemos fazer isso? A palavra de Deus está em suas mãos. Você precisa ler e entesourar essa palavra no seu coração. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter uma vida focada no Senhor. E você precisa, em todas as situações e circunstâncias da sua vida, pensar como o Senhor agiria. Pensar como eu posso agir de maneira que o Senhor se agrade com essa minha atitude. E assim a gente vai dando espaço ao Espírito Santo em nossas vidas. Quando temos a palavra do Senhor entesourada no nosso coração, a própria palavra nos orienta, porque o Espírito Santo vai trazer à nossa mente a palavra do Senhor para que nós possamos então ter atitudes que nos levam para perto do Pai e que agradam o nosso Pai. Irmãos, então, em mais esse segundo momento, irmãos, eu queria finalizar essa palavra de hoje, nesse tema que abordamos aqui, com esta exortação aos irmãos. Devemos deixar para trás as coisas que pertencem ao homem, o nosso velho homem, a nossa carne. Alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, para que possamos dar liberdade ao Espírito Santo, para ele operar em nossas vidas, irmãos. Repetindo aqui, verso 16 de Gálatas capítulo 5. Por isso digo, deixem que o Espírito Santo guie a sua vida. Deixe que o Espírito Santo guie a sua vida. Essa é uma decisão e uma atitude que nós vamos tomar em oração, vigiando
nas práticas que a gente passa a ter. Essa é uma atitude que precisamos tomar, uma decisão que precisamos tomar em toda a nossa vida. Deixar que o Espírito Santo seja o nosso guia, irmãos. Amém? Que você tome essa decisão também hoje, de abrir o teu coração para que o Espírito Santo possa guiar a sua vida. Os tempos são maus, os dias são trabalhosos e o Senhor está por chegar. E é o Espírito Santo em nós, que é a marca, é o selo daquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Abre o teu coração nessa noite, para que o Espírito Santo guie a sua vida. Assim como falamos no nosso último culto. Falamos mais um pouco hoje. E eu oro para que o Espírito Santo seja o Senhor das suas decisões, do seu caminhar, do seu coração. Amém, meu irmão? Que Jesus te abençoe. Convido você, feche teus olhos, ore junto comigo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, bendizemos teu nome por essa palavra. Eu quero orar, Senhor, por cada um dos meus irmãos e irmãs que ouviram esta palavra, para que, Senhor, essa palavra encontre morada, encontre lugar no coração de cada um, para que essa palavra, Senhor, realize, essa palavra produza fruto, essa palavra venha revelar o Senhor, revelar o teu Espírito Santo no coração de cada um dos meus irmãos. Eu oro, Senhor, para que a sua vida, Senhor Jesus, seja a vida que os meus irmãos vivem. Eu oro para que o teu Espírito Santo seja o guia, seja o comandante, seja aquele que vai dirigir os nossos passos, dirigir os nossos pensamentos, dirigir o nosso falar, nosso caminhar, Senhor. Ô Pai Santo, vem sobre nós, derrama teu Espírito Santo sobre o teu povo. Nos enche de ti, meu Senhor, e que o fruto do teu Espírito seja latente em nossas vidas, de maneira que as pessoas possam perceber, ver em nós a sua presença. Senhor, eu oro para que nesses tempos tão difíceis, o que seja marcado em nós é a presença do teu Espírito Santo em nossas vidas, nos sustentando, nos fortalecendo e nos guiando segundo a sua vontade. Assim eu oro, Senhor, rogando ao Senhor a bênção do Senhor sobre a vida da tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, queridos. Louvamos ao Senhor pela sua palavra que tem falado ao nosso coração. Que Jesus te abençoe, que o Senhor lhe dê dias de vitória, meu irmão, minha irmã. Que em tudo que você tem lutado, enfrentado, todas as dificuldades, que o Senhor seja a tua fortaleza. Assim eu oro e abençoa a sua vida em nome de Jesus. Feche teus olhos agora, vamos receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, com cada família aqui representada e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Jesus te abençoe.